nossa lição de hoje vai ser o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Vamos ler a nossa leitura bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem está com a lição já tem a leitura bíblica. Quem não tem, a lição 10 não está ainda não, meu irmão? Pronto. De qualquer maneira, vai estar disponível no aplicativo. A gente vai acompanhando por aqui, eu vou lendo aqui, a gente vai vendo. Quando sair no aplicativo, tá bom? Quem não tem o aplicativo ainda, aconselho baixar. E aí a gente consegue pegar esse aplicativo aí. Quando chegar a lição, dê uma leitura, melhora um pouco a ideia. Mas acredito que por conta do tempo acabou não indo para o aplicativo. Mas vai, tá bom? O pastor Fábio me explicou, inclusive, que todas as lições do trimestre já está com ele. Ele vai alinhar direitinho para estar disponibilizando aí, tá bom? Que encontrou 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Todos encontraram, digam amém. Quer mais 10 segundos, misericórdia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Amém? O textuário da lição está em Mateus 12, 31. Se vocês quiserem deixar, inclusive, essa página aberta aqui, a gente vai ler um pouquinho mais dela logo, tá bom? Mateus 12, 31 diz assim: portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A verdade doutrinária: as Sagradas Escrituras declaram que o Espírito Santo é Deus, possuindo a mesma natureza divina. Quando o Espírito Santo faz a vontade do Pai e do Filho, não significa que ele seja inferior. Isto apenas revela a tão perfeita união entre as três pessoas da Santa Trindade. Eu vou ler a introdução e aí a gente fala um pouco a respeito e a gente entra nos tópicos da lição, tá bom? Aconselho mais uma vez, quando a lição estiver disponível no aplicativo, baixa, lê novamente. Acredite, é um tema bem complexo, é um tema bem profundo. Ouvi alguns pastores, li alguns livros. E assim, é interessante porque, inclusive, alguns mencionam que é um assunto que é até muito pouco explicado, medida a sua seriedade nos púlpitos. Pouco pregado, pouco ensinado. Então, a gente precisa entender um pouco mais acerca disso. Primeiro, para trazer paz. Eu estava conversando, eu não lembro que foi o pastor que eu falei ontem. Aí eu falei assim, é incrível como foi uma lição que eu comecei a estudar. A semana toda eu li a respeito e as ideias iam mudando. À medida que eu ia lendo, à medida que eu ia ouvindo. E aí tinha momentos de desespero, tinha momentos de calma, tinha momentos que traziam uma paz absurda. É bem complexa a lição, tá bom? Então vamos com calma aí, eu vou tentar adiantar o máximo para a gente conseguir ganhar o máximo de conteúdo possível. A introdução diz assim: já vimos nas lições anteriores a operação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, no ministério de Cristo e na história da igreja. Isso, pessoal, nós estudamos esses assuntos há 2 lições atrás, tá bom? Nós já estamos na terceira. Vocês me ouvem bem? Estamos na terceira lição exclusivamente a respeito do Espírito Santo, tá bom? Faremos uma análise dessa ação do Espírito da Graça ao longo da história para entendermos por que Jesus atribuiu ao Espírito Santo maior sensibilidade
no tocante aos pecados contra ele e a gravidade da blasfêmia. Inicialmente, devemos ter em mente que o Espírito Santo atua na dispensação da graça, na plenitude dos tempos, quando, portanto, toda a revelação do plano salvífico de Deus já se manifestou e ninguém poderá ser tomado por inocente, diferente do período vétero e neotestamentário, quando esta revelação estava se desenrolando como um rolo profético. Hoje, assim, a gente não pode mais usar do termo da ignorância. Eu não sei a respeito, eu não conheço a respeito. Não saber a respeito, eu até entendo. Alguns não sabem. Agora a diferença é, vamos lá, né? Vamos pegar o Deus, o Pai, com nós, os filhos. Como é que nós somos com nossos filhos? Ele deixou o livro para que você estudasse. Imagina que você tem o seu filho e tem lá o livro de história, o livro de matemática, o livro de português, e ele não aprende a fazer conta, ele não aprende a ler, ele não quer aprender nada disso. Você pode considerar que ele tem uma ignorância e por isso ele é perdoado porque ele não sabe, uma vez que ele tem à disposição como saber? Se você chegasse para mim e falasse assim, mas pastor, se eu chegasse numa região indígena, por exemplo, e lá nunca houve um missionário que se aproximasse, nunca chegou a palavra de Deus naquele lugar, aí eu até posso entender. Mas do contrário, não tem como. A igreja, por exemplo, ninguém da igreja tem a possibilidade de usar do artifício da ignorância para não saber nada a respeito do que está aqui. Porque está aqui. Tá bom? No Antigo Testamento e por parte do Novo Testamento, nos Evangelhos inclusive, é isso que a lição está querendo nos dizer, que ainda existia essa possibilidade. Por quê? Porque no Antigo Testamento o que tinha a teoria, vou usar esse termo, tá? O que tinha era uma ideia de um Messias que vinha para salvar o povo de Israel, isso entre o povo hebreu, mas a promessa nós sabemos hoje, por exemplo, que é uma promessa que não é apenas para o povo hebreu, para o povo israelita, mas aqui para todo mundo. João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação era para o mundo. A salvação era estabelecida antes mesmo da criação do homem. Já existia um plano de salvação para ele. Então, existe no Antigo Testamento ainda o amadurecimento dessa ideia, a ideia de se crer, embora o povo hebreu já tivesse uma certeza muito grande, como tem, inclusive, aqueles que não creem na vinda do Messias, que o Messias já veio, esses ainda têm uma fé muito crente que ele vai voltar. Para aqueles que já têm a certeza que ele voltou, têm a certeza agora que ele voltará por uma segunda vez. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, fala sobre esse Messias, quando ele vem, o verbo que se faz carne, é o Filho de Deus, o Cristo, descendência de Davi. Ele vem e os 4 evangelhos descrevem sobre ele, provando pelas profecias que se tratava de fato dele. Então tinha-se conhecimento que de fato ele era o escolhido, ele era o enviado de Deus. Atos começa a igreja agora a ser implantada e a palavra acerca desse Cristo agora é levada aos 4 cantos do mundo. Todos agora têm a possibilidade de entender a respeito dele. Então a ignorância, por parte deles, existia essa limitação, coisa que não acontece em nosso tempo mais. Principalmente em nosso tempo. Eu estava vendo, essa semana foi comemorado na palavra, né? Essa semana foi contado mais um ano do ataque ao 11 de setembro, ataque às Torres Gêmeas. Ataque, eu lembro que eu estava em casa no dia do ataque, e aí eu vi a reportagem, e a reportagem chamou para que um avião que havia acabado de se chocar com uma das torres, e eu lembro que ao vivo o segundo avião vem e bate. Todo mundo assistiu aquilo. Foi instantâneo, todo mundo tinha conhecimento acerca daquilo. Então, assim, hoje até a questão da globalização, a facilidade de entendimento, de buscar informação, hoje facilita muito para que isso aconteça. Então, nós não podemos dizer hoje que nós não temos conhecimento bíblico e usar a ignorância disso para qualquer tipo de artifício. Isso já não existe mais. Amém? A igreja tem o Espírito Santo dentro dela.
Nós somos templo do Espírito Santo. Alguns concordaram. Nós somos templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou a essa palavra é o mesmo que hoje nos inspira a entendê-la. É o mesmo Espírito Santo que nos revela. Quer ver um exemplo de que às vezes nós evitamos ouvir dele para ouvir do outro? É quando chegam alguns pregadores com a revelação que ele acabou de receber. Ele leu a palavra, ele entendeu alguma coisa, ele viu algo que só ele viu, 2000 anos depois. Quando a palavra já está sendo revelada, a palavra já foi revelada. Eu entendo sim, que aí sim o Espírito Santo nos revela quando nós dizemos assim, eu leio um texto agora, eu vou ler o Salmo agora. E à tarde eu vou ler o Salmo novamente. E à noite eu vou ler o Salmo novamente. E o Salmo vai falar comigo de uma forma diferente pela manhã. Vai falar de uma forma diferente à tarde. Vai falar diferente à noite. Aí é a revelação do Espírito. Aí é um tipo de entendimento que é o Espírito que vai trazer para você um enfoque de algo a mais. Amém? Não vou tomar tempo nessas duas partes, eu vou falar a respeito, mas eu não vou tomar tempo porque isso aqui a gente falou muito nas últimas 2 lições, tá bom? Primeiro, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento emprega o termo ruach, tá bom? Ruach, para espírito, sendo traduzido por vento, espírito, alento, hálito, sopro. Das 378 referências da expressão no Antigo Testamento, 136 se refere ao Espírito de Deus e principalmente ao Espírito do Senhor. Amém? Aí aqui, vamos lá, né? É aula, né? Eu posso acrescentar algo a mais, né? Ruach sendo traduzido por vento, espírito, alento, hálito, sopro. Aí se eu fosse acrescentar aqui refrigério. E aí, vamos lá, né? Vamos trazer um pouco de entendimento acerca da palavra. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Quem puder abrir aí comigo. De algo que a igreja costuma ouvir, emprega e tira um pouco do contexto do que de fato o texto quer dizer. Capítulo 3, versículo 15. Cristo falando à igreja de Laodiceia, na carta à igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí eu pergunto a vocês, onde a palavra diz que não se pode ser frio? É escola, tá? Para ganhar tempo, eu não vou entrar no contexto de Laodiceia, tá bom? Em Laodiceia chegavam 2 águas, uma água era morna, era quente, e a outra era fria, muito fria. Jesus pega o entendimento da cidade acerca dessa situação para trazer o entendimento. E ele fala, você não é frio e nem é quente. Por quê? Porque quando as águas se juntavam, ela ficava morna. A água de Laodiceia não se bebia, ela era totalmente intragável. Então ele usa desse mesmo entendimento para dizer, você não é frio e você nem é quente, você é morno. E quando você bebe água morna, se você quiser beber uma água morna hoje, você vai ter a vontade de fato de você vomitar, porque ela traz o enjoo. O que Jesus está querendo dizer para a igreja, para aquela igreja, é dizer assim, você não é frio, você não é quente, você é morno, você nem é lá nem é cá. Você nem é decidido e nem é indeciso, você diz ser o que você não é. Você se diz crente, mas não age como um crente. E aí hoje nós aplicamos, principalmente nas igrejas pentecostais, tá? De um tempo mais próximo, de que ser frio é ser frio com o Espírito Santo. É você não dar lugar ao Espírito Santo. É ser frio espiritualmente. Quando esse texto de Apocalipse não fala sobre
a atitude espiritual fala sobre as suas obras. Conheço as tuas obras. Não é frio e nem é quente. Vamos lá, vamos pelo quente. Todo mundo conhece o quente. Você não abraça. Você não aconchega. Você não traz para perto. Você não esquenta. Você não alimenta. Você não supre. Mas você também não é frio. Você não refrigera. Quando chega alguém que está com a cabeça quente, você traz mais peso. Quando alguém que vem com... Aí vamos lá, né? Vamos entrar no pecado da blasfêmia. Quando você vê alguém que está preocupado porque perdeu a salvação, às vezes você se preocupa mais em trazer a ele a condenação do que trazer para ele o refrigério de saber que a graça perdoa. Você não refrigera, você não esfria, você não acalma. Você não acalma, assim como você também não cuida, você larga. Porque a sua obra nem é fria, não traz refrigério, e nem é quente, não traz consolo. Vou vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque você não faz o que eu ensinei a fazer. O próprio Cristo, em determinados momentos, ele sabia o momento em que ele deveria trazer para próximo e o momento que ele deveria trazer apenas uma palavra de refrigério. Acalma. Fique em paz, tranquiliza. Cristo falava a respeito dele sendo entregue na cruz. E os seus discípulos se preocupavam, os apóstolos ficavam desesperados. Ele não acalma. É a palavra que está dizendo. Precisa ser cumprida. Se acalma. Olha os discípulos no caminho de Emaús, entristecidos. E ele não, você não leu a palavra? Vocês não sabem o que ele falou? Vocês não leram o profeta? Vocês não sabem que ele ficou de ressuscitar o terceiro dia? Vocês estão se preocupando ainda? Calma. Refrigera o teu coração. Esfria o teu coração. Esfria a tua mente. Fique calma. Fique em paz. Escola Bíblica, tá? Aprendemos alguma coisa hoje já? Posso encerrar a aula? E aí, achei interessante, quando me veio esse estudo sobre essa parte da lição, me veio muito isso à mente. Tá bom? Então, o Espírito Santo pode ser traduzido por vento, espírito, alento, hálito, sopro. Aí eu acrescentei aqui o refrigério, paz, traz paz, né? Aí esse refrigério, o sopro frio. Tá bom? Aí nós vemos alguns movimentos hoje, quentes demais, mas que não tem um momento, por exemplo, da palavra, que eu acredito que seja um momento de refrigério. É um momento que o Espírito Santo fala, que você se tranquiliza, você traz você traz um conhecimento acerca de algo que vai te trazer o conhecimento e te traz esse alento, te traz essa calma. Assim também como eu conheço, e eu reconheço, e eu gosto do culto avivado, do culto quente, do culto em que o Espírito fala, em que todos se falam, em que todos se abraçam, em que um olha para o outro, e que às vezes não se abraçam, mas no olhar você sente, somos irmãos, estamos juntos, estou me sentindo acalentado por ele. Em alguns casos, nos abraçamos, em alguns casos, nos beijamos, como irmãos, como uma família, aquela família latina, que se aproxima, que se abraça. Isso é também o calor, é ser quente. O culto em que você sente o Espírito te aquecer, também é quente. Amém? O Antigo Testamento dá mais ênfase à atividade do Espírito, que a sua natureza e a sua atividade é mais demonstrada amplamente no homem, ainda que não exclusivamente em 3 níveis, tá bom? Nível intelectual, dando-lhe sabedoria, conhecimento, aquela sabedoria em que Salomão pede a Deus e Deus fala, pede algo que você queira, e todo mundo pensava que ele fosse pedir riqueza, ele não, quero sabedoria. Aquela sabedoria é a sabedoria do Espírito Santo. Existiam situações no Antigo Testamento em que o homem precisava tomar uma atitude e que só o Espírito Santo trazia a ele a sabedoria. Me veio agora à mente a questão da arca. A arca feita de acácia. A acácia é uma madeira de tanto nó que você não consegue trabalhar com ela. O marceneiro, naquela época principalmente, não conseguiria trabalhar com ela de forma alguma.
mas é o Espírito Santo que traz o conhecimento àqueles homens, para que eles consigam trabalhar em uma maneira tão ruim. Mas por que Deus queria fazer isso? Quero para mostrar para a gente que, embora nós sejamos todos cheios de nó, todos cheios de conhecimento, todos cheios de dificuldade, Ele ainda é um Deus que consegue nos moldar segundo a sua vontade. Sabedoria. Moral é o Espírito da Santidade que cria o homem ao caráter moral de Deus. É o próprio Espírito Santo que direciona o homem sobre a sua moral. Se ele está fazendo algo que é certo, se é algo que é errado. Vamos lá, eu dar um exemplo? Davi. Eu estava indo com o pastor Ornito ali, tinha alguns pastores que nós fomos para o Copec, nós fomos reunidos e falamos a respeito de alguns homens da Bíblia. Eu lembro que eu falei a respeito de Davi, e eu falei assim, interessante, uma coisa que me admira, que eu acho que ali está a diferença em Davi, sabe o que é? É porque Davi era rei. Davi tinha poder. Davi se deita com a mulher casada, a mulher engravida, ele tenta fazer de tudo para que o marido entenda que o filho é dele. Não conseguindo, ele manda Urias para a frente de batalha para que seja morto. Ele acha que ninguém sabe. Mas desde o primeiro momento, Deus sabia, Deus estava vendo tudo. Só que um dia, chega um profeta, que com toda a autoridade que tivesse, não tinha mais autoridade do que o rei. Só está ele e o rei. E o profeta fala para ele, tem alguém aqui no teu reino que está pegando as ovelhas daqueles que não tem, só tem uma. E ele tem muita, mas está pegando justamente daqueles que só tem uma. Davi diz o quê? Este pecado é de morte. Me diz quem é que eu vou mandar matar. E o profeta olha para ele e fala, mas é tu. E não precisou explicar mais, ele já sabia do que se tratava. Davi se prostra e reconhece que pecou. A moral do Espírito em Davi traz a Davi o entendimento que, de fato, ele precisava de um conserto. Ele precisava corrigir. Ali não existia mais o rei. Existia agora o menino, usando o menino no termo do momento em que ele foi ungido, tá bom? Ele volta a ser o mesmo menino, entendendo que precisa recomeçar. E a autoridade do profeta agora sim sobre ele. Do sacerdote sim é sobre ele. E agora ele tem que reconhecer que ele precisa corrigir. Moral. Moral como foi moral com Noé. Em que o lugar em que Noé convivia era tão absurdo, em que Deus decide inundar a face da terra. Mas Noé tinha moral. O Espírito Santo trazia moral a Noé. E fazia dele alguém que Deus queria preservar. Moral. Está difícil a luta? Você quer continuar? Que Deus te preserve? Moral do Espírito Santo. Pede a Deus para te trazer mais. Trazer sabedoria do Espírito Santo. Antigo Testamento. E eu vou falar para vocês, embora aqui seja Antigo Testamento, o Espírito Santo do Antigo Testamento que está aqui, descrito com desses exemplos, é o mesmo que pairava sobre a face do abismo. E é o mesmo que para dentro da igreja hoje, que anda na igreja hoje, que tem liberdade na igreja hoje, que age hoje. É o mesmo. Ele não muda. Nível religioso, Deus revelava a sua vontade através dos profetas. O Espírito Santo inspirava, revelava e iluminava os profetas. Era através do Espírito Santo em que os profetas traziam entendimento acerca do povo. Exemplo rápido, Jeremias. Existia uma época no livro de Jeremias 29:11, texto conhecidíssimo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, assim diz o Senhor, e é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto, se você olhar direitinho, o contexto dele é, alguns capítulos antes, o povo começa a ser perseguido. E aí começa a aparecer profeta. Só que o povo sabia, e os profetas sabiam, que sempre que acontecia isso em Israel, era Deus consertando o povo. E aí o que acontece? Aí é fácil, né? Aí profecia assim é fácil. É Deus que está julgando o povo. É Deus que vai mandar matar o povo.
É Deus que está fazendo isso, é Deus que quer. O povo se rebelou e Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus está calado, Deus não falou nada. Deus vai mandar o povo para lá para poder morrer, vai acabar o povo lá dentro. Aí o que é que Jeremias recebe? Aí Jeremias recebe do Espírito Santo. Aqui sim, eu é que sei o pensamento que tenho. Não é eles que sabem, quem sabe sou eu. E eu não falei com ninguém. Deus está dizendo isso para Jeremias. Eu não disse nada a ninguém, Jeremias. Porque eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós. E é pensamento de paz, não é de mal. Então, assim, no nível religioso, também é o Espírito Santo que agia através dos profetas, dos sacerdotes no Antigo Testamento. Dos juízes faltava entendimento para alguns, até moral para alguns, religiosamente também para alguns. Quinta-feira nós estávamos aqui, o pastor Caio estava pregando sobre Jefté, e é interessante que é um texto que eu já estudei, está aí, o presbítero Marco pode confirmar. Nós fizemos trabalho acadêmico de teologia a respeito do assunto, e eu não tinha me atentado, por exemplo, quando o pastor Caio começou a ler aqui o texto de Jefté, de Juízes, se eu não estiver enganado, Juízes 12, 11, 12, agora não vou me lembrar. E eu lembro que eu comecei a ver por que Jefté faz um voto, que se Deus desse a ele vitória, ele sacrificaria o primeiro que eu encontrasse ao chegar em casa. Ele tinha em mente que seria uma ovelhinha, talvez se fosse um animal doméstico. As ovelhas eram inclusive considerado animal doméstico na época, mas que fosse um animal que eu encontraria e ele sacrificaria a Deus. Mas a saudade da filha dele era muito grande, e ela não consegue esperar o pai chegar, e ela vai e encontra ele na entrada. Mas ele tinha feito voto com Deus. Mas falta conhecimento aqui, sabe por quê? Porque Deus nunca pediu sacrifício humano. E uma coisa que sempre me apertou a mente, mas por quê? Sempre me preocupou, mas por que Deus deu vitória para Jefté, sabendo que ele sacrificaria a filha? Aí, quinta-feira eu estava aqui vendo um texto, aí eu fui olhar os versículos dentro da ordem certinha, aí verifiquei, Deus já havia dado a vitória a Jefté já estava avançando, já estava vencendo. E aí, de repente, Jefté olha e diz assim, não, eu vou fazer um voto a Deus agora. E aí faz um voto todo, sacrifica a própria filha. Falta de conhecimento do Espírito Santo, embora fosse um homem usado por ele. Nós temos que ter cuidado como igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo, usados por Espírito Santo. Mas nós não podemos dizer que é uma obra do Espírito aquilo que não é, que é um direcionamento do Espírito aquilo que não é, que é uma profecia do Espírito aquilo que não é. O Espírito da verdade deve agir com verdade. Amém? No Novo Testamento, ministério escriturístico. É o Espírito Santo que inspira a edição da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse. É o Espírito Santo que inspira o homem a escrevê-la. Não se tem, por mais que digam que a Bíblia é um livro que não se pode ser considerado um livro divino, mesmo aqueles estudiosos entendem, não sabem explicar como é que a Bíblia é escrita por tantos homens diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes, com culturas diferentes, e falam a mesma coisa. Não há diferença entre eles. Existe um período interbíblico, 400 anos, Deus não fala, ninguém escreve nada a respeito. E quando Mateus recomeça, o texto parece que não parou, o texto continua. Por quê? Porque o inspirador continuou falando. Ele deu uma pausa e continuou falando. Ele continuou narrando para o seu escritor continuar escrevendo. Então, no Novo Testamento, o ministério escriturístico, ministério da escritura, o ministério dos evangelistas, Paulo, esses é um ministério através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz sobre ele a escrita da palavra. Amém?
Ministério cristológico. O Espírito Santo esteve presente e atuante no ministério de Jesus, desde a sua geração até o sacrifício. A obra da Trindade, ela vem tão junto, tão igual. Não existe o Pai querer algo diferente do Filho, ou o Filho querer algo do Espírito Santo, que às vezes eu estava falando sobre isso com jovens na aula, há uns 2 ou 3 domingos atrás, porque às vezes, por isso que alguns dizem assim, mas Cristo foi Deus, Jesus nunca foi homem, 100% homem, ele sempre tinha algo de Deus. Não, não é, ele era homem. Até porque depois o acusador não poderia olhar para Deus e dizer assim, ele cumpriu a lei, mas cumpriu porque era Deus, ele conseguia. Não é. Jesus cumpriu como homem, ele foi para a cruz sofrer como homem, como eu ou você sofreria. A dor que ele sentiu é a dor que qualquer homem sentiria. A preocupação que em alguns momentos ele sentiu é a preocupação que ele sentiu, a preocupação de suar sangue. A medicina diz que isso é possível, mediante a dor que ele tinha. E aí eu posso dizer que nós temos preocupação, porque o suor de sangue ali é a preocupação acerca da presença de Deus saindo dele. Mas por que saiu dele? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus, ele não negocia, nem mesmo com o filho em que está fazendo o plano dele. Você está negociando sua santificação com o quê? Ele não negociou, nem mesmo nesse momento. Deus não abriu mão de se manter santo, nem mesmo quando vê o filho na cruz com o meu e o seu pecado. Ele precisou se afastar dele. Ele não negociou nem isso. Teologicamente, imagine, se hoje nós disséssemos assim, que até na cruz, com Cristo com nossos pecados, e o Pai se colocou ao lado dele, ninguém diria que Deus foi injusto ou foi incorreto. Mas ali existia uma questão de santificação. Deus não poderia, o ser santo dos santos, não poderia ficar próximo do pecado. Amém? Mas o ministério cristológico, ele vem tão entrelaçado com a obra do Espírito Santo, que ele começa desde a gestação de uma mulher virgem, ao seu batismo, está ali sendo muito claro, quando o seu ministério, o batismo de Cristo é um pontapé para o seu ministério, cerca de 3 anos, mas é o Espírito Santo que inicia isso. O início do ministério de Jesus é tão forte, o pastor José Luiz falou aqui no domingo passado, que quando ele acaba de batizar, ele não vai para uma ceia, ele não junta os apóstolos e vamos fazer um banquete, não. O Espírito Santo o direciona ao deserto, para que ele fosse jejuar e ser tentado por Satanás. O ministério dele começou. Pergunto para a igreja, você foi batizado? O que você tem feito depois do seu batismo? O que você tem feito, de fato, cristologicamente falando? O que foi que mudou após o batismo? Você fez festa no dia? Ok, não tem nada contra. Mas e depois? Foi o que você fez de diferente? Ministério cristológico. Ministério cristocêntrico. O Espírito que atuou em Cristo é o Espírito que aponta para Cristo e dá testemunho de Cristo. O Espírito que atuou em Cristo é o Espírito que aponta para Cristo e dá testemunho de Cristo. Você tem a certeza que Cristo morreu na cruz? Quem aqui tem certeza? Levanta a mão. Que Cristo morreu na cruz por você. Essa certeza vem do Espírito Santo. Quando você aceita Cristo, quando você aceitou a Ele, e você sentiu o batismo do Espírito, ainda que não falando em línguas, mas o batismo porque agora você virou morada dele. Esse sentimento é uma confirmação do Espírito Santo para você. Falei aqui domingo passado, não vou levar o ponto a ponto dos exemplos que eu dei, mas o Pentecostes é um exemplo que dá testemunho de Cristo. Porque Cristo morre, fica aqui na terra durante alguns dias e vai à presença do Pai. Só que é o seguinte, Cristo vai à presença do Pai após que ele vai, à presença do Pai. Só que aqui, eu vou voltar aqui na terra, mais especificamente em Jerusalém, precisava de uma resposta.
será que o sacrifício, será que o cordeiro foi aceito? Será que o sumo sacerdote foi aceito na presença do Deus vivo? Será que de fato ele se assentou à direita do Pai? Precisava de uma confirmação. Eu usei o exemplo aqui domingo passado. Assim como lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote sacrificava e na sua roupa tinha sinos para avisar lá no pátio que ele estava sendo aceito, Cristo manda o sino, através do Espírito Santo, línguas partidas como de fogo, para que o povo agora, eles fossem o próprio sino. É por isso que quando a igreja dá glória a Deus e aleluia, são sinos confirmando, o sacrifício foi aceito. O Espírito Santo ainda dá testemunho na igreja que Cristo salva. O Espírito Santo continua dando testemunho através de você, através de mim, que Ele continua salvando. Porque agora o sino é você. Não para de tocar, não. Não para de tocar. Ministério soteriológico. Cristo cumpriu perfeitamente as demandas da lei e adquiriu todas as bênçãos que envolvem a salvação. Dessa forma, podemos dizer que o ministério soteriológico do Espírito Santo se baseia nos feitos de Cristo e que o ministério sacrificial de Cristo reclama a ação do Espírito. A salvação vem de confirmação através do Espírito Santo. Só pode ser considerado alguém salvo, alguém que tem experiência com o Espírito Santo, intimidade com Ele. Intimidade ao ponto de ser, de fato, o templo onde Ele habita. Eu não gosto de limitar nem controlar a salvação de ninguém, mas isso aqui eu posso dizer. Duas coisas que eu posso confirmar para vocês. Se a pessoa não aceitar a Cristo e reconhecer que Cristo morreu na cruz, não há salvação para ela. Mas se ela até acreditar que Ele morreu na cruz, mas não quer ser morada do Espírito Santo, também não haverá salvação. No mundo, muitos conhecem, muitos entendem, e muitos acreditam que de fato Cristo morreu na cruz. Mas ser morada do Espírito, aí é diferente. Ou você não vê pessoas chegando na igreja e dizem assim, eu estou visitando. Você agora é cristão? Lhe vi na igreja. Não, eu estou só visitando. O louvor é bom. A palavra lá é boa, mas só estou visitando. Eu não quero compromisso. Sabe por quê? Porque morada do Espírito Santo é para quem tem compromisso com Ele. Porque tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade com Ele. Tem que ouvir a voz dEle e mudar. Lembro de um testemunho de um, eu não sei se ele é pastor, um irmão nosso em Cristo. Ele era cantor de uma banda de rock e na minha época do mundo, na minha antiga criatura, eu gostava de ouvir. Eu lembro que quando eu soube que ele se converteu, eu me entristeci. Rapaz, você não vai virar crente, pelo amor de Deus. Olha, eu gostava tanto de ouvir ele, agora vai virar crente, vai ficar chato. Daqui a uns dias, olha eu crente também. Fiquei chato. E aí eu vi um testemunho dele um dia, que ele falando comigo, contando da primeira vez em que ele ouviu a voz de Deus, em que o Espírito Santo falou com ele a primeira vez. Ele falou assim, eu me tranquei no quarto, porque eu era crente e não achava que eu deveria mudar. E ele tinha tatuagens, e foi procurar tatuagem, e ele falou assim, eu fui no meu corpo, e mesmo depois de aceitar Cristo, continuei fazendo tatuagem. Um dia eu entrei no banheiro, tirei a roupa e fui olhar um espaço no meu corpo para botar uma nova tatuagem. E ele disse que naquele momento, quando ele estava olhando o corpo dele, uma voz tomou conta do banheiro e disse para ele, basta. Só isso. Aí ele falou que ele caiu chorando. Não era tristeza mais de não poder mais botar uma tatuagem, mas agora o próprio Deus falou comigo. Eu ouvi o Espírito Santo falando em mim. Para que tatuagem mais? Eu esqueço isso. Agora eu quero experimentar isso. Eu quero isso. Eu quero a presença dEle. Eu quero ouvir mais a voz dEle. Porque Ele falou comigo. Ele tem intimidade comigo. Ele me mandou parar. E eu vou parar. Agora eu digo, e quando o Espírito Santo manda a gente parar para alguma coisa, aí a gente fica lutando. Mas será que é bom parar mesmo? Somos nova criatura. Aceitamos a Cristo, nova criatura.
E eu acho lindo, porque o termo correto da palavra nova ali não é novo de algo que já foi e que foi corrigido, que foi consertado, que foi reaproveitado. Não, é novo, novo, zero. Quando você se diz, eu sou nova criatura, você é nova criatura. Já citei esse exemplo. Nova criatura é como um bebê que tem que voltar a aprender a andar. Só que agora você não anda mais por... Não é o seu pai e sua mãe que pega pelo braço e ele leva para andar. Agora é o Espírito Santo que te leva a andar. Aí eu te pergunto, onde você andava e que incomodava o Espírito Santo, você quer continuar andando? Sabe por quê? Porque embora seja nova, se os seus caminhos antigos começarem a ser o seu caminho, você volta a ser velho. Olha, eu citei um exemplo agora aqui com o pastor Marcos, que eu sentava em rodas para conversar, e de brincar, e de rir, e que me sentia bem. Mas a partir do momento em que eu estava com ele num lugar em que tinha pastores falando sobre Cristo, falando sobre o Evangelho, alma sendo salva, eu não queria mais saber. Eu não quero saber de time de futebol, eu quero saber disso agora. É isso aqui que eu quero. Sabe por quê? Porque eu era nova criatura, eu estava aprendendo a ouvir de novo, e aquilo era novo para mim. Aquilo me trazia paz, aquilo me alegrava. Eu não queria saber do meu time se ganhou ou se perdeu, eu queria saber quantas almas foram ganhas com a pregação deles. Como é que eu poderia fazer para ganhar alma também? É isso que eu queria. E não como o meu time vai ganhar fazendo gol. Não, não, não. Quantas almas eu consigo ganhar assim, com esse testemunho? Fazendo o que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque eu estava aprendendo a ouvir de novo. Eu sou nova criatura. Eu tinha que, com o que eu vi, aprender a falar diferente. Sabe o que acontece? Nós aprendemos a falar de novo. Aprendemos a ouvir de novo. Mas tem aquele amiguinho do trabalho que tem umas piadinhas engraçadinhas. E que ele vai falar uma piada e que vai me incomodar. E eu posso até dizer para ele, não quero mais ouvir isso. Mas talvez daqui a um mês, daqui a um ano, ele vai contar uma piada e eu vou estar perto, vou ouvir e vou me encostar para ouvir de novo. Por quê? Porque é engraçadinho. Por quê? Porque eu sou nova criatura, mas estou querendo ouvir o que é velho. A obra do Espírito Santo na sua salvação tem que ser aquele que vai te reguer, te aprender a andar, vai segurar pelas mãos. Vai ser aquilo que quando algum que vai te incomodar no ouvido, pega uma criança pequena, não faz isso não, tá? Mas se você falar algo muito alto, vai incomodar aquela criança. Então assim, quando o mal vem gritando no seu ouvido e te incomodar, não ouça. Quando alguém vai falar mal de alguém para você e te incomodar, peça para não ouvir, saia de perto, peça para se calar. Te incomodou. Isso aqui está dentro da aula, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. Ministério eclesiológico. O Espírito está tão essencialmente ligado à igreja, que na linguagem de Pedro, mentir à igreja é o mesmo que mentir ao Espírito Santo. A lição traz aqui, por exemplo, Ananias e Safira. Eu estava falando com o pastor Ronaldo lá dentro, quando eu cheguei. Aí eu falei com ele assim, eu falei para numa aula dessa aí, que Ananias e Safira tinham blasfemado contra o Espírito Santo. E foi blasfêmia. Não foi o pecado da blasfêmia, como nós vamos aprender daqui a pouco, tá? Mas por que eu digo, por que blasfêmia, pastor? Sabe por quê? Porque Ananias e Safira decidiram vender aquela propriedade, dizendo-se, direcionados pelo Espírito Santo, porque era para ajudar a igreja. Mas o valor era muito alto. Então assim, foi o Espírito Santo que me mandou vender para entregar tudo, mas eu vou entregar tudo. Eles usam o Espírito Santo como seu próprio fiador da mentira. Faz parte do grupinho da mentira. É por isso que eles morrem. E aí Pedro fala em Atos justamente sobre isso, que aquele que mente para a igreja é como se estivesse mentindo para o próprio Espírito Santo. O que você tem falado dentro da igreja? O que você tem falado quando sai da igreja? Você faz parte da igreja? Eclesiologia. Eclésia. Igreja. Você faz parte dela. Então o importante não é se você está aqui dentro ou lá fora. Mas o que você tem dito acerca do Espírito Santo lá fora? Não, eu não falo sobre o Espírito Santo, mas o que é o testemunho que você tem dado acerca dele habitar em você lá fora?
Porque hoje já é preocupante aqui dentro. Já é preocupante o que alguns dizem aqui dentro. O testemunho que alguns dão aqui dentro. Me incomoda, me preocupa demais. Me preocupa demais. Eu cito alguns exemplos de alguns irmãos, que às vezes a gente fala assim sobre a questão de profecias, que é lindo quando a igreja está e Deus visita e traz profecia para a igreja. Como é que você diz que você não quer isso, você não gosta disso? É óbvio que quer. Mas eu chegar para a igreja dessa aqui, embora não esteja completa, e falar assim: Deus mandou falar com alguém que vai curar tua dor de cabeça hoje pela manhã, porque eu sei que alguém aqui está com dor de cabeça. Fica fácil. Eu estou. Profecia. Já ensinei isso aqui na escola bíblica, tá? Vou ensinar para vocês de novo. Profecia é uma confirmação de algo que Deus já colocou no seu coração. Deus não vai te mandar para nenhum lugar por profecia, sem que antes Ele não colocou no teu coração que você vai para esse lugar. Deus não vai te mandar tomar uma decisão confirmada por uma profecia, por uma coisa que nunca nem te preocupou. Profecia são como as placas no caminho, em que você está precisando de uma decisão, em que Deus vai mandar algum profeta para te dizer: ó, a direção não é a esquerda, não é a direita. Ó, para, porque placa de para também existe, tá bom? Não é nem esquerda nem direita, encosta aqui, espera o momento certo. Profecia é confirmação. Pecados contra o Espírito Santo. Mateus 12:31. Quem ficou com a Bíblia aberta aí? Vamos lá para a gente conseguir entregar a lição toda, dentro do horário. Eu vou fazer diferente, tá bom? Eu vou ler Marcos, capítulo 3. Depois vocês leem esse aí, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir por aqui que é mais rápido. Pode manter Mateus. O irmão... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Quem quiser abrir comigo, Marcos capítulo 3. É um texto paralelo a esse, nós vamos ler também, porque tem uma diferença, tá bom? Marcos 3:31. Chegaram então seus irmãos a sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Volta um pouco em Marcos, versículo 20, 3:20, diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus está aqui, numa situação em que tem tanta gente para ele falar, tanta gente para ele operar milagre, tanta gente para ele atender, em que Jesus não conseguia comer mais, ele já não comia mais, atendendo o povo. É por isso que eu li esse texto da família dele antes, por quê? Porque a família vai ao encontro dele para tentar prendê-lo. Prendê-lo não no sentido de prisão, mas prendê-lo é tirá-lo daquele lugar e levaram para um lugar para que a família tomasse conta, porque ele não estava em si mais, porque nem comer mais ele estava tendo ele tinha esquecido que precisava se alimentar. Então a família meio que vai buscar ele
para tirar, porque entendia que ele estava fora de si. É por isso que é a questão do prender, tá bom? Mas o texto, versículo 20, diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Amém? Olha o versículo que tem na nossa lição. Mateus 12:31, é o mesmo contexto. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Eu li o texto de Marcos, porque Marcos ele é um pouco mais completo. Tá bom? Pode parecer que os itens 1 e 2 dessa lição tenham sido repetições das duas lições anteriores, e de certa forma o foram, mas não por acaso queremos que o nosso distinto estudante da Bíblia e novo convertido entenda que a seriedade do pecado contra o Espírito Santo se deve à sua obra em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, revelando o Pai, e no Novo, revelando o Filho. Assim, a sua obra é tão plena e perene que não há margem de leviandade em relação com ele. Não tem, com a obra do Espírito Santo, não tem como nós negarmos o que está sendo aprendido hoje, o que foi aprendido no domingo passado e no domingo anterior. Não tem. Não tem como você negar que o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem como negar que ele faz parte da Trindade. Não tem como negar que o Espírito Santo é um agente pessoal e necessária para a nossa salvação. Não tem como. Toda a revelação do Pai e do Filho, bem como as Escrituras Sagradas e de todo o plano da salvação, nos vem por meio do Espírito Santo. Assim, se contra ele pecamos ou blasfemamos, quem nos revelará? O que ele está querendo dizer é, se você evita ser casa do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, quem vai te confirmar que Cristo de fato morreu na cruz? Quem vai te confirmar isso? Quem vai dar testemunho em você disso? Quem vai te ensinar a ler a Bíblia e a entender o que a Bíblia diz? Você pode de fato entregar uma Bíblia para uma pessoa que não reconhece a obra do Espírito Santo e vai ler e ela vai entender de um jeito. E você vai ler e vai entender de outro. Porque uma coisa é um livro sendo lido. E sim, aqui é um livro. A diferença dele é com quem eu o leio. Se eu leio sozinho, ele é um livro. Se eu leio com quem o escreveu, com quem o inspirou, não é mais um livro só. Então, precisamos levar a sério a obra do Espírito Santo em nós, de forma particular. Amém? Essas palavras são do Senhor Jesus para aqueles que blasfemavam dele e do seu ministério, atribuindo a Beelzebu, príncipe dos demônios, os seus milagres. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Primeiro, tá? Beelzebu, dentro do texto que eu li, principalmente de Marcos, um pouco mais completo, Cristo está operando milagres e maravilhas. E Marcos é interessante porque no capítulo 2 já acontece uma coisa que chama muita atenção. No capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa, operando milagres e maravilhas, curando, e aparece um paralítico,
que quer ser curado. Só que a casa está tão cheia, que não tem como ninguém se aproximar nem da porta. Aí os amigos desse paralítico, o que eles fazem? Eles abrem o telhado, tá? Vamos lá, né? A escola, vou ensinar vocês. A casa, a estrutura da casa em que acontece esse milagre, a casa era mais ou menos assim. Aí você vai entender por que é o telhado, tá? É como se houvesse um monte assim, e a casa fosse aqui. Do próprio monte tinha cobertura, puxava a cobertura da casa. A casa era aqui. Eles vêm por cá e sobem no telhado e abrem o telhado. Isso é uma teoria. A outra teoria é que as casas naquela época eram tão juntas e em cima não tinha telhado de palha, de algo frágil. Era como se fosse de fato estradas. Algumas pessoas inclusive andavam sobre as estradas, andavam sobre as casas. É uma outra teoria. Tá bom? Voltando ao texto. Aquele homem precisa entrar para ser curado. Então os amigos deles levam ele ao telhado, abrem o telhado e descem ele pelo telhado. Quando Jesus olha aquele homem, Jesus diz uma frase, e que alguns podem dizer assim, está curado, e não foi. Jesus olha aquele homem, querendo voltar a andar, e diz a ele, perdoados estão os seus pecados. Para todo mundo, aquele homem era só um paralítico. Jesus sabia que o motivo da sua paralisia era um pecado. Existem doenças que são provenientes de pecado. Jesus sabia disso. E aqui é lindo porque não só ele vai na raiz da questão, mas ele agora gera um problema para ele mesmo. Por quê? Porque pessoas o acompanhavam para julgar. E agora olham para ele e falam assim, e quem é ele para perdoar pecado? O paralítico, pouco importa agora. Quero saber quem é ele que blasfema contra Deus, dizendo que ele pode perdoar pecado. Blasfêmia. Blasfêmia que quer dizer falar mal acerca de algo. Desmerecer algo. Trazer mentira acerca de algo para difamar. Blasfemar. Então, quem é ele que diz que perdoa pecado? Quem é? Blasfemando contra Deus? Porque só Deus pode perdoar pecado. Marcos 2. Em Marcos 3, ele continua operando milagres. E é tanta gente que ele já não consegue parar para comer, ao ponto da família se preocupar com ele e ir lá mandar buscar. Vamos pegar ele, vamos trazer e vamos deixar ele aqui dentro de casa preso, para poder retomar a sua mentalidade. Nesse momento aqui, quando ele está curando um endemoniado, aí os fariseus, escribas, um dos 4 evangelhos fala escribas, inclusive, alguns fariseus olham e dizem para ele assim, não, vem cá, ele está fazendo tudo isso aí por obra de Belzebu. Belzebu, palavra composta, Bel é de Baal, Senhor, Zebu, moscas. Era o senhor das moscas. Era o senhor dos demônios. Ele era líder dos demônios. Não era um demôniozinho qualquer. Eles relacionaram a ele a Belzebu, o príncipe dos demônios. Porém, o motivo deles aqui era a vaidade. Porque eles reconheciam que a obra de Cristo, a obra de Jesus, era a obra, a profecia do Messias, porque quem estavam com eles eram os escribas, e os escribas liam a palavra, conheciam a palavra, mas reconhecer que ele era o Messias, desfazeria deles mesmos, por quê? Porque eles eram os religiosos da época. Nós somos aqueles que dominam a religião, nós somos aqueles que dominam as palavras, a lei que domina somos nós que julgamos. Um exemplo, tem que guardar o sábado, é lei, mas eram eles que dominavam quanto do sábado você tem que guardar. Existia um julgamento do sábado que era assim, eu não posso trabalhar no sábado. A lei diz isso, no Antigo Testamento. Eu não posso trabalhar no sábado. Aí chegava um deles assim, mas você não pode andar, você não pode trabalhar, mas você também não pode comer. Ok, não pode, é jejum no sábado. Tá, mas se você, ainda que você não trabalhe, você não pode andar mais do que 1 quilômetro, por exemplo. Aí algum dizia assim, não, o bom seria que nem da cama levantasse.
Porque você se levantar, você está trabalhando. Então, assim, era eles que dominavam o limite do quanto era sábado, do quanto você poderia fazer ou não. Você pode andar dentro de sua casa, saiu da sua casa, você já está trabalhando. Então, eles que tinham esse líder, eles eram os que dominavam sobre essas coisas. E aí veio alguém que veio no meio do povo, curando o povo, e não faz parte deles. Só que a palavra diz que o que ele está fazendo é a obra do Messias. Era ele que veio para curar, para libertar, para salvar. É ele. Só que a vaidade do coração daqueles fariseus, e aí entendemos, né? Essa religiosidade farisaica, porque embora eles fossem esses homens que começam de fato como homens que eram voltados à religião e que eram de fato homens religiosos, mas a sua vaidade começou a se tornar tão grande, tão grande, tão grande, que eles só queriam mostrar que eram religiosos, mas não agiam mais como homens religiosos. Eles já não queriam mais fazer nada que fosse bom para o outro. Eles queriam dominar a religião. Eu lembro de um filme antigo, um professor me indicou, um filme antigo, em que vão falar sobre um grande líder e fala assim, qual o maior poder da humanidade? É força? É exército? E ele fala assim, o maior poder da humanidade é a religião. Você quer ver? Ele me mostra. Ele fala assim, também aquele homem lá no monte. E ele fala assim, estou vendo. Olha o que eu vou fazer. Ele olha para ele e fala assim, Deus mandou te dizer que confia nele, pule do monte. E o homem se jogou do monte e morreu. Sabe por quê? Porque para a religião não preciso levantar um braço. Preciso dizer que Deus falou. E fazer com que eles creiam que Deus falou. Os fariseus eram assim. Eu não preciso fazer algo que mostre que é Deus. Eu preciso dizer que eu controlo o que Deus quer fazer. A religião é que eu sou dominador da religião. Mas vem um agora que não está mais preocupado com religião. Ele está preocupado com salvação. Ele não está preocupado agora se um homem entra paralítico e quer andar. Não, você tem que preocupar, meu irmão, primeiro que você precisa ser salvo. Então assim, perdoados estão os teus pecados. Porque, mas você quer andar, vai lá, levanta e anda. Porque isso aqui é o de menos. E ele faz isso, no final ele olha e diz assim, o que é mais fácil? Eu falar para eles, levanta e anda, ou perdoar os seus pecados? Perdoados estão os seus pecados. É levantar e anda, então levanta e anda. Porque o que importa é que você agora sim está perdoado. Porque isso é, de fato, é quando me perguntaram assim, o que você acha da religião? Eu digo, a religião é apenas um meio de transporte para a nossa caminhada. Por quê? Às vezes ela pode ajudar, às vezes ela pode não ajudar. Mas apenas ajudar. Imagine que você está na caminhada com Cristo. Quem aqui já pegou estrada, que viajou? Tem gente aqui que foi para cidades próximas agora, recente, eu sei que viajou, estava passeando, estava na estrada. Imagina que você tem mas não vou usar nenhuma estrada como exemplo, tá? Vou usar aqui o exemplo de uma avenida nossa, aqui, a Fraga Maia. Imagina que você quer ir até o final da Fraga Maia e voltar, andando. Quanto você terá de experiência indo até o final e voltando, olhando a tudo, olhando a todos, acompanhando como tudo se desenvolve, ou você pega um carro e vai lá e volta, você não viu nada. Quando você se entrega à religião, é isso que acontece. Você já não tem mais convívio, você não tem mais o olhar minucioso de algo que acontece. Quer ver? A igreja não se alegra quando a alma se salva no meio do seu culto. Sabe por quê? Porque o horário do culto só tem mais 5 minutos. E eu quero ir para casa. Sabe por quê? Porque a minha religião me diz que eu tenho que cumprir o culto até tal horário. A partir disso eu não preciso mais. Então assim, se alguém está se salvando, salva aí, deixa que o pastor cuida. Eu quero ir para minha casa. Me dá a bênção apostólica que eu quero ir embora. Não, eu sou igreja. Faço parte de um corpo. E eu ajo de maneira com que o corpo faz. Aí eu digo para você, na igreja, durante o culto, tem ofertório. Imagina se uma parte do corpo diz assim, eu vou embora. Metade do corpo quer ir embora, metade quer ficar. Por quê? Porque agora é o momento do ofertório e eu não vou participar. Isso não acontece aqui não, né? Do pastor chamar para o ofertório e um terço da igreja pegar e ir embora. Nós estamos aqui, está vendo
os faróis acendendo e indo embora. Por quê? Porque o que eu queria era louvor e palavra. Ofertório, não quero. Ouvir salvação. O pastor está fazendo apelo 3 vezes e não foi ainda. Larga aí, pastor. E está aqui o Espírito Santo no coração dele. Fala mais uma vez. Eu sei que tem alguém. E a igreja, eu tenho que ir embora. Eu me converti num culto, na igreja que eu congregava, o apelo era feito antes da palavra. Antes. O pastor pregava e não fazia apelo. Um dia eu quis aceitar a Cristo. Eu olhei para na época, minha namorada. E eu pensei, se eu for, ou ela não vai e vai ser um crente e o outro não, ou ela só vai por minha causa. E eu não quero que ela vá por minha causa. Eu quero que ela vá porque ela quer ir. Eu estou decidido aí. E naquele dia eu não aceitei a Cristo. E no meio do caminho, eu falei com ela, eu queria hoje. E ela falou, eu não fui por tua causa. Eu não queria que você fosse por minha causa. Uma semana depois vamos para o culto de novo. E o pastor faz o apelo antes da palavra. E nós não fomos. Ele pregou. E no final ele falou, eu não faço isso, mas hoje eu sei. Hoje eu sei. Que tem um casal que vem depois da palavra. Quando eu olhei para o lado, ela já não estava mais. Eu tinha certeza que era para mim aquilo. Eu estou contando para vocês uma experiência que me emociona de fato, porque eu tinha certeza que era o Espírito Santo agindo naquela noite para que eu me entregasse a Ele. Era uma vida, era a minha vida que estava ali. Era 2, né? Porque minha esposa estava ali também, junto comigo. Mas aquelas 2 vidas, de vidas que depois foram mudadas e transformadas através do Espírito Santo em nós. Vida que gerou vida, meu filho de 6 anos, que está indo pelo caminho do jeito que tem que ser. Mas podia ser... Mas podia ser uma alma que naquele dia não aceitou porque simplesmente a igreja estava com pressa para poder ir embora. O que a igreja precisa fazer para entender de fato, a ouvir a voz do Espírito Santo? E se alegrar na presença dele. Sem se preocupar com o que a religiosidade quer dizer. De um culto que tem que começar num horário e acabar no mesmo horário. Porque é definido que o horário é aquele. E se for justamente o dia que o Espírito Santo quer falar com a igreja um pouco mais? Ele vai ficar aqui falando sozinho, porque a igreja chegou de ir embora e tem que ir embora? Precisamos voltar a entender que tem cultos que você não quer ir embora. Precisamos voltar a experimentar cultos em que não devemos ir embora. Só que acontece, sabe o que é? O Espírito Santo ele é muito educado. E na hora que ele vê que você quer ir embora para sua casa, ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou deixar você ir. Eu queria você aqui. Mas se você quer ir, eu vou respeitar e vou aceitar que você vá. Eu queria fazer mais, mas não vou fazer, sabe por quê? Porque a igreja quer ir embora. Eu quero falar mais, mas não vou falar mais, sabe por quê? Porque a igreja quer ir embora. Vamos aprender a ouvir mais a voz do Espírito e ter mais sensibilidade a Ele. E tirar Ele da caixinha da religiosidade. Colocar Ele numa posição de graça, sem limites. Definindo o pecado contra o Espírito Santo, entristecê-lo. Nossos pecados e a ausência do arrependimento e de temor a Deus o entristecem. Nossos pecados. Ninguém é santo. Ninguém é anjo. Pecamos, erramos. Manter-se no pecado e trazer esse pecado como uma prática de vida entristece o Espírito Santo. É pecado contra ele. Extinguir o seu poder. Tentar apagar a chama. 1 Tessalonicenses 5,19. A gente leu esse texto.
Tentar apagar a chama do Espírito, impedir a sua ação ou manipular os seus feitos, constituem pecado contra o Espírito Santo. Impedir a sua ação. Acabei de falar sobre isso agora. Impedir que ele faça aquilo que ele tem liberdade de fazer. Você começa o culto falando assim: o Espírito Santo tem liberdade neste lugar até tal hora. Depois disso, não mais. Instigar esse pecado contra o Espírito Santo. Endurecer o coração contra a sua operação, entristecer o espírito, se for alto contínuo, levará à resistência, que por sua vez induzirá o indivíduo ao apagamento do Espírito Santo dentro de si. Aqui é um passo para blasfemar contra o Espírito Santo. Endurecer o seu coração contra a sua operação. Ele está falando, mas se me incomoda, já não me agrada mais. Esse pastor fala muito cerca disso, e isso não me agrada. Eu quero um pastor que pregue algo que me agrade, que diga que eu vou vencer, que a minha vitória tem sabor de mel. Só que tem dias que o Espírito Santo quer falar para você: confrontação, corrige, muda. Sabe por quê? Porque o amor maior não está em você ser vitorioso, está em você ser salvo. E para você ser salvo, e quando ele fala assim, que uma palavra te confronta, ele está querendo te dizer assim: ó, eu continuo me preocupando contigo. Olha capítulo 3 de Apocalipse ainda, quando fala sobre a igreja de Filadélfia. Cuidado para que não roube de ti aquilo que eu te dei, para que não roube de ti a coroa. A igreja não tem nada contra ela, não tem nada contra. Deus não fala nada, Cristo não fala nada contra a igreja de Filadélfia. Mas fala assim: opa, mas espera aí. Mas tenha cuidado. Continua tendo cuidado. Não deixa que tire aquilo que eu te dei. Alguém precisa entender que precisa começar a ter um pouco mais de cuidado. E que embora a palavra de vitória é muito bom, e eu gosto, quando vem uma palavra de confrontação, que mostra que um Deus quer que você corrija, porque Ele não abriu mão de você. Sabe por quê? Porque se eu tenho um amigo que me faz mal, e eu entendi que não adianta mais para ele, eu vou parar de andar com ele, vou parar de falar com ele, vou parar de dar conselho para ele. Eu vou cuidar daquele que quando eu falo me ouve. E quando o Espírito Santo confronta a igreja e fala aquilo que ele entende que a igreja precisa concordar, precisa ser confrontado e corrigir, é o quê? É porque ele continua se preocupando. Ele não está abrindo mão ainda. Ruim é quando ele começar a abrir mão. Resistir ao seu poder. Resistir aqui é combater, se opor, confrontar, medir força. Se dispor a combater a ação do Espírito, incorre num risco desmedido de ferir a sua santidade e a sua soberania. Aqui todo mundo aceitou a Cristo. Resistir poder aqui também é isso. É quando você olha, ele está ali, ó, no coração. Faz, muda. Quando nós nos convertemos, aceita Cristo. Você já sabe disso, já te inspirei sobre isso. Você sabe do que se trata. Você sabe o que é a obra da salvação. E você resistir a Ele. Volto a falar, Ele é muito educado. E chega uma hora que Ele vai começar a querer falar, e você vai começar a resistir, e Ele vai começar a deixar. Mas um passo para a blasfêmia. Ele vai parar de falar. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar sobre blasfêmia do Espírito Santo. Deixa eu dar para vocês um exemplo. E eu tenho que adiantar aqui, que o tempo já foi. A gente finaliza aqui. Tem um... Vocês estão vendo que o tema é bem amplo, tá? Então me perdoem. Tem um... Imagina a seguinte ilustração. Tem um homem que tem um grande terreno. Maravilhoso o terreno dele. E ele é muito rico. E quer construir um grande templo. Uma grande mansão. Templo não, estou falando de Bíblia, aí vai eu com o templo. Uma grande mansão. Uma grande mansão. Do jeito que ele quer. Com as medidas que ele quer. Tudo no formato que ele quer. Só que para construir isso, ele tem que gastar todo o seu dinheiro. Tudo que ele tem, ele terá que gastar nesse terreno e nessa mansão. Ele deixará de ser um homem rico. E ele gasta tudo que tem. E constrói a sua mansão.
Engenheiros e arquitetos até hoje não conseguem entender como foi que ele conseguiu desenhar a planta daquele lugar, de tão complexo que é, de tão perfeito que é. A casa é perfeita. Ele abriu mão de tudo por aquela casa. Ele abriu mão de tudo por isso. Imagina essa casa. Agora imagina alguém que entra nessa casa com os pés sujos de lama, as mãos sujas, e pisa, e por onde pisa, vai deixando a marca dos pés sujos. Onde toca, tá as mãos sujas. E as mãos vão ficando as suas marcas. E ele vai andando e sujando, andando e quebrando tudo, espatifando tudo. Eu vi alguns fazendo uma sensação do, ai, isso é o gemido do Espírito Santo. Me explica, pastor. Deus um dia viu um terreno que era dele e corrige o terreno. Mas ele não queria só o terreno, ele queria uma casa. Mas para a Trindade, o pai tem o terreno, mas o filho precisa pagar pela casa. E o filho entrega tudo que tem, toda a sua divindade, a maior riqueza que ele tinha, pela casa. E aí hoje eu sou templo do Espírito Santo. Mas quando vem o pecado querendo sujar a casa, aí ele geme. Não deixa sujar não. Bota ele para fora. Tem valor. Você tem valor. O preço pago por vocês como casa de Deus foi muito caro. Foi um plano que ele teve. Ele abriu mão de tudo por você. Aí o Espírito Santo está aqui dentro. E quando o pecado entra, ele fala, está sujando. Não deixa não. Esse gemido, as donas de casa sabem o que eu falei quando sujou a casa. Esse gemido da casa ficando suja é o gemido do Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo também é quando você começa a deixar que essa sujeira tome conta. E que quando ele fale, pouco importa. É por isso que às vezes tem crentes, irmãos nossos, irmãs nossas, que nós não entendemos. Pessoas que pregavam a palavra, que ganharam vidas, que cantavam, e multidões entregavam a sua vida a Cristo. Hoje falam barbaridades acerca do Evangelho. Barbaridades acerca de Cristo. Por quê? Porque chegou um tempo que o pecado sujou e que ele não se importou, ela não se importava mais. Ao ponto do Espírito Santo se recolher. Por quê? Lembra da santidade do Pai? É a santidade do Espírito Santo. E ele não vai habitar onde está sujo. E ele sai. E aí agora o bem e o mal não tem diferença mais. A moral, lá igual a moral que eu falei do Antigo Testamento, já não existe mais. Sabedoria não existe mais. Eu já contei pessoas aqui na igreja que me encontrou e nem tinha aceitado a Cristo ainda e falou assim, primo meu, me chama assim, né? Lu, eu quero voltar para a igreja, sabe por quê? Porque eu nem aceitei a Cristo. Mas minha vida, quando eu parei de vir aqui para os cultos, tudo desandou. Aí eu falei com ele, você começou a tomar decisões erradas, sabe por quê? Porque aqui tem sabedoria. Aí daqui sai sabedoria. Só que lá você está fazendo o que você quer fazer do seu jeito. Começa a ouvir a voz de Deus. Para nós, igreja, começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele falar, abra a mão. Se é algo que sua carne agrada, mas que seu espírito está incomodado, é o Espírito Santo gemendo dentro de você. Diga que não quer, abra a mão. Eu conheço um pastor que um dia começou o culto dizendo assim, vou pregar hoje para quem é salvo. Se você não tem certeza da sua salvação, lhe aconselho a ir embora agora. Porque você vai para o inferno. A palavra foi essa. E se é para você aproveitar alguma coisa, vou lhe aconselhar, aproveite hoje. Porque quando você morrer, você vai morrer e vai sofrer no inferno. Eu vou falar hoje para quem vai viver com Cristo. Com quem ainda está sofrendo hoje, mas que é o que tem para o futuro, é muito melhor. Mas se você tem certeza que não vai ser salvo, vai embora. Aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. Enquanto você ainda pode aproveitar alguma coisa. Porque lá você não vai aproveitar. O pastor começou o culto assim. Blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vou citar esse exemplo e eu encerro. Aqui já está bem explicado. Eu ouvi um pastor pregando um dia na Escola Bíblica de Obreiros. E ele falou assim, sabe qual a diferença, ele falando sobre calvinismo e arminianismo. E ele falou assim, sabe qual a diferença, sabe como nós entendemos o arminianismo? É assim, você sai de casa de manhã e pega um carro e toma uma fechada no trânsito. E você solta um palavrão. E no carro você se arrepende, meu Deus, eu acredito que eu pequei, eu falei um palavrão. E você se arrependeu. Mas no momento do palavrão você perdeu a salvação. E aí ele se arrepende. E vai para o trabalho. No trabalho ele se estressa com alguma coisa e peca de novo. Só que ele não se dá conta que pecou. Lá na hora do almoço ele para e repensa, poxa, tratei mal alguém. Então eu preciso me arrepender. Ele se arrepende. Durante aquele período ele ficou sem salvação. E ele volta para o almoço. E aí de noite ele vai para casa. E lembra que ele fez alguma coisa durante o dia que também não agradou a Deus. E ele podia perder a salvação. E ele fica desesperado. Será que eu perdi minha salvação? Aí a pergunta é, esse homem de fato, todas as vezes que ele teve esses pecados, ele perdeu a salvação? Se Cristo tivesse voltado no momento do pecado, antes do arrependimento, ele teria sido salvo? A resposta é, teria. Porque a graça e a misericórdia de Deus o alcançaria. Ah, pastor, o senhor quer dizer que se eu pecar, então eu vou ser salvo? Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Existem pecados. E eu aprendi que não existe pecado grande nem pecado pequeno. Só que se a Bíblia me diz que o pecado é maior, então existe pecado maior. Essa semana eu aprendi isso. Existem pecados maiores e pecados menores. Se quer ver um pecado de perdição, esse mesmo homem chega no trabalho e a colega de trabalho vai falar com ele e ele flerta com ela, brinca com ela, faz uma brincadeirinha e ela responde. E aí durante o dia sempre tem uma brincadeirinha, sempre tem uma frase de duplo sentido que é aceita. Com o passar dos dias, gera interesse de um pelo outro. Ele é casado, ela é casada. Mas agora gera interesse de homem para mulher. E eles agora começam a pensar na possibilidade de um adultério. Chega ao ponto de fato adulterar. Aí eu pergunto para vocês, ele vai ser salvo se Jesus voltar? Não. Qual a diferença? A diferença é que durante todos esses processos, o Espírito Santo gemeu dentro dele. E deu a ele a possibilidade dele reconsertar. E ele não consertou. Houve um pecado planejado. Ninguém sai de um lugar, a não ser que seja um problema mental. A não ser que seja mental. Ninguém sai de um lugar disposto a matar alguém apenas por ira, sem que antes tivesse pensado a respeito. A não ser que seja um problema mental. Do contrário, todo pecado. Aí a gente diz assim, pastor, mas o pecado é tudo igual. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa encontra um bem de alguém e rouba, e se arrepende, e vai a essa pessoa e devolve, e pede perdão, vai ser perdoado, ok? E se a pessoa que ele fizer isso não for um roubo, for um assassinato, como é que ele vai pedir perdão àquele que ele já matou? Porém, a graça o alcança ainda assim. Se haver arrependimento e o Espírito Santo se mantiver nele, ele haverá salvação. A blasfêmia do Espírito Santo é quando a obra da salvação passa a ser ignorada por ele. E aquilo que ele age em você já não tem mais nenhum tipo de sentido, ao ponto dele se afastar. E se ele se afasta, você dá ênfase, como se aquilo que foi feito de benesse para você através da graça, através da salvação, não tem nenhum tipo de valor, ele para de falar com você. E agora acabou a possibilidade. Sabe por quê? Porque não há arrependimento se não for através do Espírito Santo. Encerro com o exemplo de Sansão. Nazireu. Nazireu não pode beber vinho, Sansão bebe vinho e se mantém forte. Sansão não pode tocar em mortos, ele toca em mortos.
e continua forte. No voto de nazireado dele, ele não poderia cortar o cabelo, e ele permitem que cortem o seu cabelo, e ele perde a sua força. Mas no momento, no final da sua trajetória, ainda sem forças, ele reconhece que ele pecou e se arrepende. E pede a Deus o último ato dele com força. E ele mata os filisteus com sua força. Por quê? Porque o Espírito Santo continuou dentro dele, o fazendo entender que precisava se arrepender. Se você pecou, e você continua gemendo, e você continua preocupado com o seu perdão, se arrependa. Peça perdão a Deus e creia que você será perdoado. Porque se você está preocupado e você blasfemou contra o Espírito Santo, isso já é a prova que você não blasfemou contra ele. Porque só ele vai te fazer entender que você precisa de correção. Se não for por ele, não é mais por ninguém. Amém? Deus abençoe.